Neste vídeo, iremos apresentar a regra da eliminação do existencial. Bem, sempre que eu tenho uma forma existe x, eu sei apenas que existe algum indivíduo que tem a propriedade de ser φ. Só que eu não sei quem é esse indivíduo. Portanto, eu não posso assumir nenhuma propriedade específica para ele. O que quer dizer uma propriedade específica? Uma propriedade que eventualmente já tenha ocorrido na minha demonstração. Então, para eu fazer a eliminação do existe x, φ, o que eu vou fazer? Eu vou supor hipoteticamente que o φ, na qual eu vou substituir x por uma variável a, como hipótese. Essa variável a, eu não irei assumir nada específico sobre ela. O que significa dizer isso? Significa dizer que a variável que eu escolhi, ela é nova, ou seja, ela não ocorreu anteriormente à suposição do φ de x com a. Bem, se esse A ele não assumiu nada específico sobre ele e eu concluo um alfa, então eu vou poder dizer que eu tenho esse alfa, desde que, obviamente, o A também não ocorra na conclusão, porque senão essa hipótese específica que eu estava fazendo na caixa que inicia em N, eu estaria levando para a minha conclusão. Então, eu estaria dizendo exatamente quem tem essa propriedade, que era o A. Mas eu não sei quem tem. Por isso que ele fica no escopo de uma caixa, como um raciocínio hipotético. Então, a regra da eliminação do existencial tem a fórmula existe φ, eu irei supor φ, na qual eu substituirei o x por a como hipótese no início de uma caixa, irei concluir o alfa e depois, na linha posterior, na linha, por exemplo, p mais 1, eu vou dizer que eu tenho alfa pela eliminação do existencial, da fórmula que tem o existencial, que é a linha m, e da caixa que inicia na linha n, na qual escolhi a, uma variável nova, e concluir o alfa na linha P, na qual o A também não ocorre em alfa. Bem, se eu respeitar estas restrições, a regra da eliminação do existencial estará correta. Vejamos um exemplo. Eu tenho, para todo x, h de x implica de x, em m de x, ou seja, todo homem é mortal. E eu sei que para todo indivíduo não é m de x, ou seja, para todo indivíduo ele não é mortal. Bem, a partir disso eu posso derivar que não existe alguém que é homem. Vejamos como é que a gente demonstra isso. Primeiro, eu vou enumerar as premissas, ou seja, para todo x, h de x implica m de x, é uma premissa na linha 1. Na linha 2, para todo x, não m de x, também é uma premissa. O que eu quero demonstrar? Não existe x, h de x, na última linha da minha demonstração. Quando eu observo essa fórmula, eu vejo que ela é uma fórmula negada. Então eu posso aplicar a regra que introduz a negação. Ou seja, eu irei supor existe x, h de x, como hipótese, na linha 3, e ao final da minha derivação, eu irei concluir quem? A contradição. Ora, mas como eu irei provar essa contradição? Bem, para provar a contradição, eu irei aplicar na linha 3 a regra que elimina o existencial, na qual eu irei fazer a hipótese de que algum indivíduo tem a propriedade CH, portanto, eu tenho que escolher uma variável que não ocorreu anteriormente, ou seja, na linha 3, 2 e 1. Então, se eu escolher a variável A, ela é nova, portanto, eu posso escolher ela, porque eu não estou assumindo nenhuma propriedade específica sobre ela. E aí eu tenho que demonstrar quem é o final, a contradição, que é o que eu quero concluir. Então, eu tenho H de A como hipótese na linha 4 e meu objetivo é provar na linha 8 o absurdo. Como é que eu faço para provar o absurdo na linha 8? Bem, eu irei usar as premissas.
que eu tenho, ou seja, as informações que estão disponíveis. Na linha 1 eu tenho para todo x, h de x implica em m de x. Ora, se eu tenho para todo x, h de x implica em m de x, é porque a propriedade vale para qualquer elemento e vale especificamente para o A. Então eu tenho h de A implica em m de A pela eliminação do universal da linha 1. Ora, se eu tenho na linha 4 h de A como hipótese e na linha 5 h de A implica em m de A, eu posso aplicar a eliminação da implicação, linhas 4 e 5, para ter quem? M de A. Por outro lado, eu tenho ainda uma premissa que eu não usei, que é qual? A da linha 2, que me diz que todo indivíduo não tem a propriedade de ser M, ou seja, para todo x, não M de x. Se vale para todo, vale para o A. Então eu posso ter quem? Não M de A, pela eliminação do universal da linha 2. Agora, se eu tenho um M de A na linha 6, e, aliás, tenho M de A na linha 6 e não M de A na linha 7, eu tenho a contradição pela negação e eliminação. Portanto, eu posso fechar o escopo dessa caixa, na qual eu fiz a suposição do A temporariamente, ao final concluir o absurdo, e aí eu tenho o absurdo na linha 9 pela eliminação da implicação, da fórmula que tem a eliminação da implicação, e da caixa que começa em 4 e vai até 8. Por fim, eu terei na linha 10 a negação introdução, na caixa que começou em 3, na qual eu fiz a suposição de existir h de x, e provei o absurdo na linha 9, ou seja, de 3 a 9.